Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar sobre A Noite da Espera do Milton Ratum. Esse livro aqui ele foi lançado agora recentemente e me foi enviado pela Companhia das Letras e ele é o primeiro de uma trilogia chamada O Lugar Mais Sombrio, e com essa trilogia então o Milton Ratum volta a publicar romances depois de quase 10 anos sem publicar nada, né? Inclusive, com a leitura deste livro, eu pensei aqui comigo que eu preciso reler os outros textos do Ratum, porque eu me lembro que eu li 3 romances dele, ou foi 4, e falei dos 4 em um vídeo só, e eu acho que depois dessa leitura aqui, eu comecei a pensar melhor na obra dele e achei melhor eu dividir aquele vídeo e fazer um vídeo para cada livro, mas enfim, isso vai ser um projeto pessoal para os próximos meses. Mas enfim, esse livro aqui ele tem vários, ele abre várias possibilidades de leitura. Talvez a primeira delas e a que chame mais a atenção seja a que aponta para o fato de que esse daqui é um romance de formação. Formação intelectual, formação sentimental, formação artística e principalmente formação política desse personagem central aqui, que é o Martin, ou Martin, não sei como pronunciar. Eu nunca sei pronunciar esse nome em português, mas enfim. Mas não só do Martin aqui, a gente vai acompanhar essa formação, mas também de um grupo de estudantes que também compõem ali um grupo de teatro da Universidade de Brasília durante o período de aprofundamento da ditadura militar após o AI-5, que é aquele período ali de transição entre o governo Costa e Silva e o governo Médici. Então é justamente nesse momento histórico que a gente vai ter aqui o desenrolar desses eventos, e dentro desse momento, desse período histórico brasileiro, é que a gente vai ter aqui essa questão dessa reflexão sobre a formação, essas várias formações desse personagem e desse seu grupo de amigos. E como ficou claro por essa minha fala, você já percebe que outra chave de leitura é pensar nesse romance aqui, tendo em vista a questão histórica e política aqui dele, que é algo que já havia aparecido, ainda que não de maneira tão explícita assim, ou de maneira tão contundente assim, em romances como, por exemplo, lá Os Cinzas do Norte, também do Milton Ratum. Porque, apesar... Só que aqui nós temos uma questão que é, apesar de tratar da vida dessas pessoas e de como essa vida foi afetada pela ditadura, esse daqui não é um romance panfletário, e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Nesse sentido, então, pensando nesse romance dentro dessa questão histórica e política que remonta ao período da ditadura, esse daqui seria um forte candidato para estar naquele meu projeto de leitura sobre a ditadura militar, né? Eu comecei esse ano, no mês de abril, e eu pretendo continuar no ano que vem, porque eu recebi muita coisa sobre essa temática, muitas indicações sobre essa temática, e mesmo os livros que eu havia separado no ano passado não deu tempo de ler todos, então eu pretendo explorar um pouquinho mais essa questão ao longo do mês de abril do ano de 2018. Então, esse livro aqui seria um forte candidato a estar naquela lista também. Mas eu percebo que, para além dessa questão política, existem outras questões que são um pouco mais importantes aqui, ainda que seja determinante esse período histórico em que essas ações se passam aqui. E talvez uma questão que seja muito mais premente no romance do que a questão política em si, seja mesmo todo o drama familiar vivenciado aqui por esse personagem depois da separação dos pais dele. E essa questão do drama familiar também é algo que, ao que parece, é uma certa constante dentro da obra do Milton Ratum. Basta que a gente pense, por exemplo, lá no Dois Irmãos, que ficou muito famoso recentemente, né? Eu já estava quase me esquecendo de comentar uma coisa, aí eu me lembrei, por isso que teve esse pequeno corte no vídeo. Ao longo da leitura aqui desse novo romance do Ratum, não teve como eu não me lembrar de 2 romances que eu li ainda esse ano e que eu gostei bastante da experiência de leitura. Enfim, um deles já tem vídeo no canal, o outro vai ter em breve. Pensando na questão deste romance do Ratum enquanto uma revisitação do período da ditadura militar, eu acho que não teve como eu não me lembrar aqui, né, do K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski,
Este livro aqui, para além da aproximação que a gente pode fazer entre os dois, pensando nessa questão de revisitar a ditadura, a questão familiar também aparece com uma força muito grande aqui no Kuczynski, junto ali da questão da cultura judaica, que também é algo que, como vocês sabem, me interessa bastante. Enfim, e também me lembrei bastante ao longo aqui da leitura do Ratum. Eu acho que justamente porque as ações do romance se passam na cidade de Brasília, não teve como eu me esquecer do Cidade Livre do João Almino, que é um livro que já tem vídeo aqui no canal, e cujo link vai estar lá embaixo. E que é um vídeo em que eu tento, dentro aqui das minhas discussões sobre esse romance do João Almino, eu tento entender como que a questão da memória e a questão da representação urbana vão dialogar durante a estruturação aqui deste romance. Então, eu sugiro que você assista aquele vídeo que eu vou deixar linkado lá embaixo, porque lá existem algumas discussões que eu fiz lá e que, de certo modo, vão aparecer aqui também neste vídeo que você está assistindo agora. Outra recomendação que eu faço, evidentemente, já que este romance aqui é um romance que se passa durante o período da ditadura, eu sugiro fortemente que você assista ao meu vídeo sobre literatura pós-ditatorial, cujo link vai estar lá embaixo também. Vocês sabem que durante o mês de abril eu fiz toda uma playlist aqui, né? Todo um projeto falando desse tipo de literatura. Então eu sugiro que você assista ao primeiro vídeo dessa playlist, porque lá eu explico um pouquinho o que é que eu estou entendendo como literatura pós-ditatorial. E daí, entendendo isso, você começa a perceber que por que eu aproximo este romance dos daquele período, daquela playlist que eu escolhi lá no início desse ano. Mas enfim, fechado esse parêntese, outra questão que fica muito evidente aqui ao longo deste romance é a questão da representação da cidade, e foi por isso que eu me lembrei lá do João Almino. Só que a cidade aqui, né, essa representação da cidade de Brasília, ela já aparece ela aparece destituída de toda aquela ambiguidade de uma representação que fica no entrelugar entre a utopia e a distopia, como acontece, por exemplo, lá no romance do Almino. Porque aqui nós estamos falando de uma história que acontece durante a ditadura militar. E como eu falei no meu vídeo lá sobre literatura pós-ditatorial, durante esse período existe um deslizamento na questão da utopia e que vai se aproximando muito mais de uma disforia, de uma distopia, à medida em que a ditadura vai engrossando, os anos vão se passando. Então há esse deslizamento que, de certo modo, vai aparecer aqui também quando a gente pensa em todo o discurso que é construído aqui pelo personagem central, que também é o narrador. Outra questão que também é muito importante aqui é a questão da memória dentro deste romance, porque o Martim aqui ele vai relembrar o tempo todo da própria história 10 anos depois. Então, 10 anos depois que ele viveu ali essas suas aventuras em Brasília, é que ele vai, estando exilado em Paris, revisitar esse seu passado, revisitar essa sua memória. Só que ele, nesse ato de revisitar a memória, ele não se limita só em narrar a própria história, mas ele também vai comentar esse passado. Então, nesse intervalo de 10 anos, há um distanciamento muito interessante nesse personagem aqui, e é a partir desse distanciamento que ele vai construir todo um discurso sobre si próprio. E para além de todos esses comentários, de todas essas memórias do próprio Martim, do próprio personagem aqui central, nós temos também todas não, mas nós temos também fragmentos de memórias de algumas das outras personagens aqui. E nesse momento eu entro talvez naquele que seria o último grande tópico que eu pretenderia tratar aqui nesse vídeo, não sei se eu vou conseguir, que é a questão da fragmentação deste romance, dessa construção fragmentada do romance, sobre a qual eu vou falar bem rapidinho aqui para a gente já entrar na história do livro. Porque esse romance aqui, ele é composto por cartas, ele é composto por anotações e ele é composto por vários fragmentos de memória, tanto desse narrador quanto dos amigos. Tanto é assim que na página, deixa eu ver aqui, na minha colinha, na página 71, é dito o seguinte, logo no finalzinho da página ele diz: sem a memória dos outros eu não poderia escrever. Essa ideia da memória dos outros enquanto auxiliar no processo de escrita é algo muito importante porque, primeiro, mostra
uma peculiaridade deste livro, mas também mostra uma peculiaridade dos romances escritos com a temática pós-ditatorial. Como eu falei para vocês naquele meu vídeo sobre esse tipo de literatura, você tinha toda a ideia de que com esses livros você construiria um discurso histórico que foi impossibilitado durante a ditadura, justamente por conta da censura, etc. Então, essa ideia de você unir memórias alheias às suas para poder criar aqui um romance é algo muito importante quando a gente pensa no tipo de livro com o qual este livro do Ratum vai dialogar aqui ao longo dessas suas páginas. Mas enfim, justamente por essa escrita fragmentária, o que nós temos aqui é um livro totalmente não linear, porque nós acompanhamos ao mesmo tempo essa vida que ele tem em Paris, mas também todas aquelas lembranças que ele foi tendo durante os 5 anos, né, dessa sua estadia em Brasília. Essa questão estrutural, ela também se liga muito à questão da memória, quando a gente pensa que as várias demarcações de tempo e de lugar que o narrador vai colocando aqui pra gente, que são lugares onde se passam as ações aqui do romance, de certo modo funcionam como uma forma de preservar a memória. Então, por exemplo, ele vai em vários momentos aqui do romance, agora eu não vou encontrar nenhum, porque, né? Olha só. Em vários momentos, ele vai colocar não só a data e a cidade onde ele está, mas mesmo o lugar mesmo. Por exemplo, nesse caso aqui, ele coloca Casa na W3 Sul, Brasília, maio de 72. Aí tem outro momento aqui em que ele muda de casa, aí ele vai e coloca o nome Galeria do Hotel Nacional, Brasília, junho de 72. Mas enfim, depois de todo esse preâmbulo, do que vai falar aqui o romance? Vai contar então a história desse personagem central, que se muda para Brasília aos 16 anos, quando a mãe troca o pai, que é um engenheiro, por um artista. E daí a gente vai acompanhar os 5 anos em que o pai e o filho vão viver ali na cidade de Brasília. Essa separação entre os pais do personagem central aqui deixou ainda mais complicada a relação entre ele e o pai, porque a mãe desse personagem aqui, ela simplesmente abre mão desse guri, vai ali se entregar de corpo e alma, digamos, para esse novo amor. Isso segundo a perspectiva do narrador, ok? Eu não estou julgando a mãe dele. Eu acho que provavelmente se fosse o pai que fizesse isso, a gente nem pensaria muito nisso, não é? Mas como é a mãe, é uma coisa que sempre choca a gente, infelizmente. Mas enfim. Então a mãe vai lá, deixa os filhos aos cuidados do pai e vai embora com esse artista e troca uma correspondência que vai ficando cada vez mais escassa com esse filho, sobretudo porque o personagem central e o pai acabam se mudando para Brasília, enquanto a mãe permanece lá em São Paulo. E daí o que acontece? Esse pai e esse filho, eles nunca se entenderam. Só que aí, à medida em que o tempo passa, e sobretudo por conta dessa separação, e de como essa separação foi dolorosa para o pai, essa relação entre os dois vai ficando cada vez pior, eles vão brigando com uma frequência cada vez maior, esse pai vai tratando esse filho com uma indiferença que chega a incomodar em vários momentos, mas enfim, quando eles chegam então em Brasília, o Martim aqui, ele acaba se deparando com toda aquela efervescência política que de certo modo se liga muito e muito rapidamente a uma efervescência cultural e artística que são tomadas como uma forma de resistência a todo aquele caos político depois lá, sobretudo da promulgação do AI-5. Então, nós temos esse cenário com o qual esses dois personagens se deparam, e daí nós temos como que esse cenário vai influenciar ali, né, na vida dos dois. Porque esse pai, ele já está totalmente abalado com essa separação, e ele vai se distanciando, então, cada vez mais desse filho, e ficando cada vez mais paranoico por conta dessa questão familiar, mas também por toda a tensão política que vai acontecer ali durante esse momento dessa sua chegada. E daí na página 34, os dois estão conversando ali, e daí o pai diz o seguinte: você deve ficar atento para o perigo e a ameaça dos outros. Não falo só dos motoristas. A qualquer momento alguém pode nos trair, humilhar e maltratar. Tua mãe fez isso comigo, não quero que façam com você. Então veja que essa questão política
que é a coisa toda da censura e da delação, enfim, tudo isso vai encontrar reflexo nesse drama familiar. Então essas duas questões, o drama familiar e a questão política, eles vão se entrelaçar em uma única história, e daí você começa a perceber que essa divisão da família dele acaba encontrando lugar, acaba encontrando par nessa divisão política pela qual passava o país naquele momento. E por outro lado, você tem o próprio filho aqui, que é o Martin, né, que é o personagem principal, que vai acabar se envolvendo, como eu falei para vocês no início desse vídeo, com um grupo de estudantes e atores que fazem parte de todo do movimento estudantil mesmo, que estava se articulando naquele período. Então, logo de cara, ele já se envolve com essa militância que, para além dos comícios e para além das passeatas, está também organizando ali uma revista literária chamada Tribo, cujo principal objetivo é publicar todo e qualquer texto que, de certo modo, tenha uma qualidade estética, mas também que apresente alguma resistência a toda aquela situação política. Sejam eles textos autorais, sejam textos que esses garotos ali vão traduzindo do francês, do alemão e do inglês, enfim. Então, e essa aproximação do Martin a esse grupo de esquerda vai afastar ainda mais esse filho do pai, porque para além de toda a paranoia ali que o Rodolfo, que é o pai, está vivendo, ele também é favorável ao regime, ele é favorável a toda aquela intervenção militar. Então nós temos duas figuras ali que são totalmente opostas vivendo sob o mesmo teto, e isso é algo que vai se tornando cada vez mais problemático à medida em que o romance avança. Só que aí nós temos uma questão muito importante, e talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto desse romance aqui. Sobretudo pensando nele enquanto uma publicação que acontece no momento que nós estamos passando no nosso país, né? E essa questão que eu julgo ser muito importante aqui desse romance é a seguinte: não é porque o Martin se envolve com esse grupo de militantes que ele realmente tenha algum engajamento político. Ele é puramente uma vítima do acaso. Então, todas as vezes em que ele se envolve mais diretamente com algumas das ações desses grupos, seja em alguma manifestação, seja em um momento em que ele chega inclusive a ser preso aqui, porque ele acaba estando no lugar errado e na hora errada, todas as vezes em que acontece alguma coisa em que ele se relaciona diretamente com essa questão política, é por acaso. Então isso é uma coisa até engraçada em vários momentos aqui. Porque ele não é preso porque ele estava fazendo alguma coisa revolucionária. Ele é preso porque um dia ele foi andar de barco, estava ali no barco, acabou caindo do sono, e daí o curso do rio acabou levando ele até a casa ali do presidente, e justamente por conta disso todo mundo pensou que ele estava invadindo o lugar ali e tal, e ele acabou sendo preso por um motivo totalmente estapafúrdio. Então veja que tudo isso é porque ele é realmente uma vítima do acaso, não tem outra maneira de definir esse sujeito aqui. E na verdade, à medida em que o romance vai avançando, a gente começa a perceber que esse personagem ele só se envolveu ali com aquele grupo militante porque ele tem interesse em uma das moças que fazem parte do grupo. Então veja que o interesse dele em estar ali naqueles lugares é muito mais romântico, muito mais sentimental do que político. E essa tensão entre o que é o político e o que é o sentimental é algo que vai dar uma profundidade muito interessante para esse personagem aqui. Tanto é assim que tem uma página aqui, que é a página 41, em que o Martin lá e a mocinha, eles haviam marcado de se encontrar em um determinado lugar onde estariam exibindo um filme que trazia toda essa questão da resistência, etc. E daí veja só o que acontece. Ele tá andando pela rua e vê ali próximo do lugar onde vão exibir esse filme, tem um carro parado, e depois para um carro logo em seguida, e daí é dito o seguinte: o motorista do veraneio acendeu o farol alto, mas ainda não estava escuro. Dois homens à paisana saíram do veraneio e agarraram o motorista do Dolphine. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do carro. Outro homem mais forte fisgou no banco traseiro uma moça baixinha e magra.
algemou-a e enganchou no pescoço dela o polegar e o indicador feito uma forquilha. O motorista do Dauphine foi arrastado até a frente do veraneio e o clarão dos faróis o cegava enquanto ele se defendia dos socos e pontapés. A moça magra foi arrastada até o clarão. Depois, o corpo amolecido e ensanguentado do motorista do Dauphine foi jogado no porta-malas da caminhonete e a moça e os policiais sentaram no banco traseiro e a veraneio tomou o rumo do eixo rodoviário. Tudo ficou silencioso. O carro branco no mesmo lugar, portas abertas. Vomitei a gororoba do almoço, joguei o panfleto no gramado seco. O desejo de ver Dinah na igrejinha era tão grande quanto o medo. Então veja que eu li esse trecho justamente por conta desse finalzinho aqui, né? Ele tá ali indo para aquele lugar onde ele vai se encontrar com a Dinah, presencia essa cena extremamente violenta ali, né? Daqueles policiais agredindo aquelas pessoas e levando os dois embora. E ele fica ali totalmente sem ação e começa a se cogitar se ele deve ou não ir ali, porque afinal de contas, apesar dele estar com muito medo, ele também quer muito se encontrar ali com esse seu par romântico aqui ao longo de todo o romance. Então, justamente por conta dessas contradições aqui, o Milton Ratum ele vai nos mostrar como é perigoso forçar o engajamento alheio. E isso é algo que hoje em dia, né, nesse momento que nós estamos vivendo, é algo que é muito fácil de acontecer. Afinal de contas, você forçar a outra pessoa a tomar uma posição política também é uma forma de você exercer um certo tipo de autoritarismo. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de decisão, não é? Então veja que o Martin, ele é totalmente complexo justamente porque faz parte do grande grupo de pessoas que depois dos eventos de 64 não sabiam o que fazer. Porque quando você pega ele e esse grupo de amigos que ele faz, é um contraste muito grande. Todo mundo está pensando ali no futuro do país, etc. E a maior aspiração desse sujeito é ter uma casinha na beira da praia para poder ali cuidar da vidinha dele tranquilamente, fora de todo aquele alvoroço político. Então esse narrador, ele vai sempre ocupar uma posição totalmente ambígua, uma posição totalmente incômoda quando a gente pensa na relação entre ele e essas militâncias. E daí, não só com essas militâncias, mas também com todo esse ímpeto de você abraçar totalmente uma ideologia, de você abraçar totalmente uma causa. Porque quando você abraça totalmente uma causa ou uma ideologia, você acaba ficando cego para todos os pontos negativos que podem haver nessa sua ideologia que você está seguindo. E isso é algo muito perigoso, né? Esse extremismo é algo que aparece tanto em grupos de esquerda quanto em grupos de direita, e é justamente isso que o Ratum vai mostrando aqui. Ele vai mostrando que a esquerda ela também tem formas de exercer autoridade. E justamente por conta disso eu achei esse distanciamento que esse autor coloca aqui nesse livro um distanciamento saudável, porque ele consegue analisar muito bem os pontos negativos dos dois lados, né? Negativo, porque positivo eu acho que não teve pontos positivos durante o período da ditadura, mas enfim. Então esse é daqueles livros que fazem a gente pensar a nossa postura política mesmo em tempos como os nossos, né? Vocês sabem que apesar de eu ser uma pessoa que eu não escondo o meu posicionamento político de vocês sabem disso. Só que apesar disso, eu venho sempre tentando, desde todo esse horror que a gente está vivendo, eu venho sempre tentando analisar muito bem as coisas, justamente porque agora já passou todo aquele frenesi que havia tomado a gente no início, né? Então acho que agora é o momento em que a gente precisa refletir um pouco mais antes de sair tacando pedra pelas pessoas por aí. Mas enfim, posto esse parênteses, vamos voltar aqui para o romance. Então veja aqui, ao mesmo tempo em que nós acompanhamos, como eu falei para vocês no início desse vídeo, ao mesmo tempo em que nós acompanhamos toda essa questão política e dessa utopia interrompida que a gente tem aqui retratada no romance, nós também temos todo esse drama individual do próprio narrador depois do esfacelamento familiar pelo qual ele passa. E quando eu estou falando de esfacelamento familiar, isso também é uma coisa muito importante quando a gente pensa na família enquanto uma instituição. E daí você tem o esfacelamento da família
como um espelhamento desse esfacelamento democrático pelo qual o país passava naquele momento histórico. Então, e isso vai ficar claro aqui pra gente porque esse narrador ele vai passar o livro todo esperando pelas cartas e pelas visitas da mãe. Como eu falei pra vocês, ele mora em Brasília, mas a mãe continuou morando em São Paulo. No começo eles ainda se correspondem muito, só que à medida em que o livro vai passando, essa correspondência vai ficando cada vez mais escassa. E há uma série de coisas aqui que fazem com que você pense: será que essa mãe dele também está envolvida com questões políticas e é por isso que ela sumiu de repente? Você vai ter que ler o livro para poder descobrir isso. Mas enfim, inclusive falando na relação desse narrador com a mãe, tem algo aqui que é inclusive levantado pelo próprio narrador, que é algo de quase incestuoso nesses sentimentos que esse filho nutre pela mãe, sabe assim? Tem uma série de momentos aqui em que ele fala que ele gostaria de dormir na mesma cama com a mãe, e ele tá lendo um livro que tem a questão do incesto, ele meio que se identifica com aquilo ali. Tem um outro determinado momento aqui em que ele começa a enxergar no silêncio da namorada um reflexo do silêncio da própria mãe. Então, enfim, tem a relação entre ele e essa mãe dele é algo que também chama bastante atenção, justamente porque suscita essa ideia de que pode haver ali um sentimento incestuoso dele para com a mãe. Então, enfim, como eu estava falando antes de tocar nesse assunto, então toda essa espera constante que ele vai tendo ao longo do romance vai ser todo um elemento que vai desestruturar o processo que ele vai vivenciando ali, esse processo político e esse processo de articulação individual mesmo que ele vai passando conforme o texto vai avançando. E essa espera vai gerar nesse personagem um vazio que de certo modo vai encontrando reflexo no esvaziamento da cidade de Brasília, porque nós acompanhamos aqui o ano letivo, né, da UNB, e daí, evidentemente, conforme o tempo vai passando, o campus vai ficando vazio por conta das férias de fim de ano, e isso também ajuda a desarticular toda a movimentação política que estava acontecendo ali. Mas enfim, então pensando nessa relação entre o sentimento de vazio do personagem e esse vazio que é o vazio da própria cidade, a gente poderia pensar também na representação urbana aqui dentro deste romance. Que é um romance que, inclusive, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, que é um romance que se distancia muito daquele regionalismo de Amazonas, né, que é muito característico da obra do Milton Ratum. Aqui ele muda totalmente o foco da narrativa dele. E daí o que a gente vai ter aqui também, para além de toda essa questão política, histórica e familiar, é a ideia de como que a topografia de Brasília interfere na vida dessas pessoas e mesmo na memória que ele vai tecendo 10 anos depois. Como que essa setorização da cidade de Brasília aumenta a nossa percepção dessa divisão entre as pessoas, dessa distância que vai aumentando cada vez mais, por exemplo, entre o narrador e o próprio pai. Então essa ideia de como que essa cidade vai ser representada aqui, como que ela vai aparecer no romance também me chamou bastante atenção. Porque aqui nós temos a Brasília do Planalto, aquela coisa toda de que você tem as praças, você tem os bares, você tem as avenidas, você tem a descrição ali do campus da UNB. Você tem também todo o misticismo que ronda a cidade de Brasília quando a gente pensa na Ângela, que é uma das personagens aqui, que eu gostei bastante dela aqui também no romance. Enfim, toda essa questão envolvendo a cidade de Brasília também foi muito bem representada aqui pelo Milton Ratum. E é justamente nesse momento que eu sugiro que você assista lá ao meu vídeo sobre a representação urbana no Cidade Livre, porque lá eu dou um pouquinho mais de detalhe de como essa questão vai funcionar. Mas enfim, eu não vou falar mais nada do romance, eu espero de verdade que você leia, porque não apenas porque é um romance muito bom, mas eu acho que, dadas as atuais circunstâncias da nossa política, eu acho que é um romance necessário, porque ele é aquele tipo de romance que nos faz pensar em qual vai ser a postura que a gente vai assumir diante dessas várias questões que estão em jogo hoje em dia. Então, a questão da censura,
a questão da tortura, a questão das manifestações, tudo isso vai ser posto aqui nesse romance, mas o romance ele não se fixa apenas nisso, e esse é talvez o grande mérito desse novo livro do Milton Ratum. E daí tem uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é, na página 198, tem uma discussão aqui sobre as publicações que estão acontecendo ali dentro dessa revista lá, que é a tal da Tribo. Antes disso, esse grupo planejou ensaiar uma peça, que é o Prometeu Acorrentado, só que essa peça ela sofreu uma série de censuras, e daí tem toda uma discussão sobre a censura da arte, e veja como isso também é uma coisa muito curiosa de se pensar hoje em dia. E daí na página 198 é dito o seguinte: essa alegoria é uma autocensura. O jogo de vida e morte é outro. A UNB está morrendo. A escola onde vocês estudaram foi fechada. A tribo não publicou nada sobre isso. Esse monólogo interior do general é um jogo com as palavras. Jogo com as palavras do cacete, protestou o nortista. É um texto cômico e político, Lázaro. E o que você sugere? Não é um bom momento para o cômico e nem para o alegórico, disse Lázaro, ignorando a pergunta de Fábios. E não tem nada mais fácil que o trocadilho. Então veja que eu me lembrei, lendo esse trecho, eu me lembrei bastante daquela minha discussão sobre a literatura pós-64, justamente por conta da questão da censura, porque nós temos aqui uma série de censuras em jogo. Nós temos uma censura que é a censura institucionalizada, né, que é própria dos próprios militares ali. Nós temos essa autocensura, que é a pessoa escolheu como é que ela vai construir o texto. Nós temos uma censura que depois seria uma censura financeira, quando a gente pensa na impossibilidade de se publicar esses textos, mas nós também temos uma censura que é dos próprios grupos de esquerda, dessas próprias militâncias que diziam: você não pode publicar sobre isso, se você publicar sobre aquilo, você era chamado de, sei lá, de alienado e coisas desse tipo. Então é muito interessante pensar nessa questão da reflexão sobre a arte aqui neste romance também. E com isso eu encerro este vídeo falando simplesmente: leiam este romance porque ele é uma coisa incrível. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo também por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!